Bem, se você chegou até aqui, é porque provavelmente a escrita é uma das áreas que você mais tem vontade de aprender, a aprimorar, a colocar em prática e aperfeiçoar. Então, com certeza esse curso é para você. Nesse curso, iremos aprender formas de como contar histórias, criar personagens, desenvolver cenários, mas principalmente como aflorar seu lado mais sensível. Mas afinal, quem sou eu? Eu me chamo Beatriz, mas sou conhecida mais como B. Souza e sou escritora, redatora e publicitária. Em 2019 eu lancei meu primeiro livro, que é esse daqui, A Menina que Libertou o Pássaro, que foi lançado pela editora Pandorga. É uma história bem simples sobre um pequeno pássaro preto que ele se sente complexado com a cor de suas penas e por conta disso ele sempre se pergunta por que ele não é como os outros pássaros coloridos. O desenvolver da história é uma jornada em busca de si mesmo, sobre existencialismo, mas acima de tudo, aprender a se amar como realmente somos. Além disso, eu também trabalho como marketing e assessoria de imprensa. Na imagem, você consegue ter acesso a algumas das minhas redes sociais, que são o Instagram e o Medium, que é onde eu posto os meus textos. Eu irei guiar vocês nessa jornada de escrita criativa e espero que vocês gostem bastante, porque foi um curso que a gente preparou com muito carinho, em parceria com o Trovoa. E afinal, o que é criatividade, né? Já leva o nome do nosso curso. Bem, criatividade, se a gente for ver do lado mais técnico, no famoso latim, é inventividade, inteligência e talentos natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar qualquer campo artístico, seja científico ou esportivo. Ou seja, criatividade é tudo aquilo que a gente dá cor, dá o nosso talento, dá o nosso toque, e dá uma cara nova para aquilo que até mesmo já existe. Mas é importante a gente deixar bem claro que criatividade não é um dom. Você pode adquiri-la através de estudos, práticas e amadurecimentos. Ou seja, aquelas falas que todo mundo diz que eu não posso pintar, eu não posso escrever, eu não posso criar uma música porque eu não nasci com esse dom, porque eu não sou criativo, é uma verdadeira baboseira, porque realmente é possível a gente criar, aprender e aflorar o nosso lado criativo, tá? Criatividade nada mais é do que uma técnica. E aqui no nosso curso de hoje a gente vai aprender a como despertá-la. Para alguns, o processo criativo nada mais é do que observar, você observa algo, você entende aquilo, daquilo você tem uma ideação, ou seja, o que eu posso criar com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou observando. A partir disso, você começa a produzir. Pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser uma escrita. A partir dessa produção, você vai lapidar, ou seja, você vai deixar ela com a melhor versão, que você acredita ser a melhor versão, e a partir disso você evolui. Então, a próxima vez que você for passar por esse processo criativo, provavelmente você já estará mais evoluído, com maior amadurecimento, para poder criar ainda mais com perfeição na próxima vez, tá? E qual é o meu processo criativo? Bem, vocês estão vendo na imagem esses bloquinhos infantis e um caderno, porque basicamente criatividade para mim é isso. Criatividade é igual esses bloquinhos mesmo infantis. A partir dessas pecinhas a gente junta, vai juntando, vai entendendo e começa a compreender o que é aquele sentimento, o que é aquele sentimento dentro de mim, o que é aquilo, como que eu vejo o mundo, como que a minha visão sobre o mundo pode criar algo belo, pode criar algo atrativo para outras pessoas e até mesmo para expressar meu sentimento. A partir dessa compreensão, desses encaixes, é que eu faço as anotações no caderno, porque isso é a dica mais valiosa para quem escreve, é fazer sempre anotações. Todas as ideias, até aquelas ideias antes de dormir ou quando você está no banho, são essas ideias que são essenciais para a gente poder passar para um outro processo ainda mais criativo, para algo mais concreto, tá? Então, anote tudo o que você pensa, tudo
todas as suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, que a partir disso eu tenho certeza que vai ser uma grande e rica fonte de inspiração para você poder criar. A gente já falou o que é criatividade e falei um pouco sobre processos criativos, mas o que é escrever bem? Escrever, também de uma forma técnica, nada mais é que expressar-se por meio da escrita. Simples, sem muito fuzuê, sem muita enrolação. Escrever é isso, é se expressar. Então, escrever bem nada mais é do que a gente ser honesto com aquilo que a gente está escrevendo, com os nossos sentimentos e com o que a gente quer passar para o nosso leitor. Mas, acima de tudo, escrever é viver. Por que eu falo isso? Às vezes o artista ele tem mania de romantizar a tristeza. E quando, na verdade, escrever é você se permitir a viver, a conhecer novos sentimentos, a se permitir a conhecer outros ares, a conhecer o mundo. Nem que seja tipo para realmente para viver um sentimento triste, um sentimento ruim, mas tudo isso vai ser uma fonte para você poder se inspirar. É quase impossível você escrever sobre algo que você não viveu. Você pode até escrever, mas há grandes chances de ele ser escrito e falado de uma maneira mais supérflua, porque você não vivenciou aquilo, não vem com autenticidade. Então, escrever nada mais é do que viver. Tem uma frase, que eu acredito que seja do Caio Fernando Abreu, que ele diz exatamente isso. E quando eu li essa frase pela primeira vez, eu entendi perfeitamente que, para mim, não existe nenhuma outra palavra, nenhuma outra frase que traduza o ato de escrever. Além da escrita, é também importante a gente conhecer sobre a história da escrita, sobre o ato de escrever. Como que a gente chegou à escrita que conhecemos hoje. A escrita nada mais é do que uma forma que nós, seres humanos, encontramos de nos expressar. Então, desde o começo da humanidade, o homem sempre sentiu essa necessidade de se expressar, de contar histórias. Seja na época das cavernas, em que tinham os desenhos, as rasuras nas paredes, até quando chegamos no Egito Antigo, na China, na Mesopotâmia e nos Maias, que eles tinham as suas próprias escritas, suas próprias palavras, para uma maneira de eles conseguirem se comunicar com o seu povo e com as outras pessoas. Então a gente vê que a escrita já está no nosso sangue. É quase uma necessidade que nós temos para aflorar nossos sentimentos, para a gente conseguir falar com os outros. Escrever bem nada mais é do que ser intimista, ou seja, o leitor ele se interessa por aquilo que ele é familiar. Quase dificilmente uma leitura que não seja familiar, que não passa essa familiaridade para o leitor, vai atrair sua atenção. Por quê? Porque o familiar ele é aconchegante, ele é confortável. Então, o leitor gosta daquilo que ele se identifica, tá? Outra coisa, respeite a cronologia da sua história. Com cronologia eu não quero dizer apenas com espaço e tempo, mas quero também dizer com o desenvolvimento dos seus personagens. A forma como você apresenta a eles que tem que ser fiel do começo ao fim, entendeu? Escrever bem não quer dizer apenas escrever corretamente, mas claro, é muito bom a gente respeitar a língua portuguesa, a gramática, tá? Até hoje, quando eu pego livros, e provavelmente até no meu mesmo, quando eu pego livros que já foram impressos até por grandes editoras, eu ainda encontro alguns erros de português, mas isso porque é normal. Não existe uma pessoa que vai escrever certo e falar corretamente 100% do tempo. Então, claro que é importante a gente saber a língua portuguesa, conhecer a gramática, mas isso é uma coisa que, querendo ou não, a gente vai acabar deixando passar alguma coisa, mesmo que vários olhos, igual no exemplo do meu livro, passou por mim por muitos anos, passou pela editora, passou pela revisão, e ainda assim tem alguns errinhos que acabam passando. Isso acaba se tornando uma coisa normal, tá? Não acha que escrever bem é apenas escrever igual um sir, tá? E também vamos falar um pouco sobre o humanismo e a cultura, tá? A imagem do homem na nossa cultura. É importante a gente ressaltar que os primeiros escritores
Na verdade, tem até uma briga sobre isso. Quem foi os primeiros escritores que passou aqui na Terra? Temos os poemas da Mesopotâmia, que não foram publicados, que até então são os primeiros registros que a gente tem dos escritores de literatura. E temos, claro, a famosa Bíblia, que, querendo ou não, foi publicado e é uma das histórias mais lidas, é um dos livros mais lidos até hoje. Também temos alguns vanguardistas, que são escritores e artistas muito importantes para quem quer conhecer um pouco mais sobre a literatura. São algumas dicas que eu tô dando. Que nós temos Marília de Dirceu, que foi o primeiro livro publicado no Brasil em 1810. Antes disso, os livros eles eram publicados em Portugal, porque os escritores brasileiros achavam que compensava mais publicar em Portugal do que no Brasil. Então, esse Marília de Dirceu foi o primeiro livro publicado no Brasil, tá? Também temos o Dante Alighieri, que eu adoro, que ele é apaixonado por uma Beatriz, inclusive. Ele é um poeta, foi um poeta, né, italiano que viveu na Idade Média e também escreveu a Divina Comédia, que até hoje é também um dos livros mais lidos do mundo. A Divina Comédia, para quem não conhece, é um livro super pesado, que foi o que revolucionou o conceito de céu, inferno e terra. Então, é um livro com uma leitura bem difícil, mas quem quiser aceitar esse desafio, vale bem a leitura, tá? Também temos o William Shakespeare, que, querendo ou não, é o famoso escritor, ele é dramaturgo, ele foi muitas coisas, revolucionou o teatro, a linguagem, a poesia, e até hoje as suas histórias são comentadas, são referências para várias obras e para vários escritores, tá? Shakespeare, ele realmente revolucionou. Eu vejo assim que existem os escritores antes e depois de Shakespeare, porque a gente vê que a influência dele na escrita é realmente muito grande. Também temos a Jane Austen, que é uma escritora inglesa que revolucionou o romantismo. Ela foi uma das primeiras escritoras, mulheres no caso, e ela ficou conhecida porque os personagens delas eram cheios de ironias e eram, tipo, como que eu posso dizer, muito revolucionários para a época, que eram mulheres que não apenas queriam casar e construir uma família. Então, a Jane Austen com certeza revolucionou a literatura inglesa. Outros escritores é o Charles Dickens, que também é um escritor super famoso. Ele é um dos escritores com mais livros publicados no mundo todo. Ele foi um dos primeiros que trouxe críticas sociais às suas histórias. Temos o Fyodor Dostoiévski, que é o meu escritor favorito. Ele é um escritor russo e pai do existencialismo. Para vocês terem uma ideia, Freud ele se baseou em Memórias do Subsolo como um prefácio para sua psicanálise, tá? Então, Dostoiévski ele revolucionou muitos pensadores também. A sua leitura ela é pesada no sentido assim que ele explora o pior do homem, mas particularmente eu gosto. Também temos Fernando Pessoa, que também foi um filósofo, foi um poeta, um homem de mil rostos, né? Porque Fernando Pessoa ele teve vários pseudônimos, vários personagens que ele incorporava nas suas histórias. Um dos mais famosos é o Roberto Caeiro. Também temos a Virginia Woolf, que também é uma outra escritora mulher e que eu gosto muito das histórias dela, porque assim como Jane Austen, ela não pregava só o estereótipo da mulher da época, né, que era casar, ter filhos, construir uma família. Muito pelo contrário, ela tinha personagens femininas muito fortes, ela era tipo um símbolo, até hoje é um símbolo muito forte do feminismo. E aqui também vamos mostrar o verdadeiro responsável do porquê a escrita é o que ela é hoje, que é a prensa de Gutenberg. Antes disso, na época mais ou menos de Dante, os livros eles eram escritos em mãos. Então, imagine como demorava a produção dos livros ou como eles não se tornavam acessíveis para todo mundo. A partir da prensa de Gutenberg é que começou a fazer a impressão em massas de livros. Então, isso revolucionou a Europa e começou a surgir muitas histórias, muitos livros e deu oportunidade para vários escritores também.
Então agora a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais gosto, que é a cultura erudita e a cultura popular. Por que eu estou falando sobre esses dois tipos de cultura? Porque muitas pessoas acreditam que a escrita, ela está ali, só na erudita, quando na verdade não é bem assim, tá? Então, só para vocês entenderem a distinção entre as duas coisas, a cultura popular é aquilo que o nome mesmo já diz. É o que nasce do povo, e por meio dela identificamos os saberes e valores de uma sociedade específica. Ela é heterogênea e se manifesta das mais variadas formas artísticas, mas normalmente é passada de maneira oral. Então, quando a gente fala de cultura popular, ela nada mais é do que o próprio carnaval, as festas juninas, aquelas danças gaúchas que eu esqueci o nome, tudo que é aquilo que é uma expressão de um povo. E dentro dessa cultura ainda existem as subculturas, que, por exemplo, assim, a gente tem a cultura dentro de um país, que tem uma cultura dentro de um estado, que é uma cultura diferente dependendo da cidade, que dentro da cidade tem outras culturas dentro dos bairros, ou até mesmo de estilos de vida de algumas pessoas. Então a gente vê como a cultura popular ela é rica, ela é muito viva, ela é divertida, ela é muito colorida, animada. E também temos a erudita. A erudita ela é consequência de saberes e estudos, normalmente vinda de uma academia. Ou seja, é igual mostra na imagem, pode ser uma orquestra, um teatro, a própria, às vezes, a escrita que tem a academia de letras. E é importante a gente ressaltar que a erudita ela nasceu como um interesse das classes dominantes para produzir uma cultura que a diferenciasse do restante da população. Ou seja, a parte mais rica ela não queria ser vista como frequentando e usando da cultura popular. Ela queria criar uma cultura diferente para ela e que muitas vezes se tornou inacessível para as classes mais baixas. Então, muitas pessoas acreditam que a erudita ela é mais rica intelectualmente falando, que ela é mais, como que eu posso dizer, mais cultura do que a popular. E não é bem assim. As duas são culturas e as duas são ricas e belas e contribuem para que a gente tenha uma sociedade mais artística e que aprecie cada vez mais a arte. Então, para deixar bem claro, toda cultura é cultura, por isso é importante acabarmos com os nossos preconceitos elitizados. Ou seja, vamos acabar com essa imagem de que só porque vem do povo não é uma cultura que é intelectualmente inferior do que a vinda de uma academia, por exemplo, tá? Por isso, é importante lutarmos pela democratização da arte, pois ela é direito de todos e precisa ser difundida para todas as classes. Então é isso, turma. Esse foi o primeiro módulo de escrita criativa. Eu espero que vocês estejam gostando e tem muito mais conteúdo vindo por aí, tá bom? Beijos e até o próximo módulo. Seja bem-vindo ao módulo 2 de escrita criativa. No módulo de hoje, a gente vai aprender sobre o esqueleto de um texto, ou seja, como que você vai estruturar seu texto para contar uma história, tá? Por isso, vamos começar com os gêneros textuais. Se refere às diferentes formas de se contar uma história. Estas formas podem ser mais formais ou mais informais, e até se mesclarem em um mesmo texto, porém, este será nomeado como o gênero que prevalecer. Então, entre os gêneros textuais, nós temos o narrativo, que nele engloba os romances, as novelas, as crônicas, contos de fadas, fábulas e lendas, tá? Esse gênero é definido pelo tempo e espaço, personagens, desenvoltura de histórias, adjetivos, descrições de imagens e outros. O narrativo vai ser o gênero que a gente mais vai trabalhar nesse curso, até porque é o gênero que eu mais tenho familiaridade, tá? Também temos os descritivos, que são os diário, relato, biografia ou uma autobiografia, notícias, currículo, lista de compra, cardápio. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. Ou seja, ele é bem pessoal, tá? Dissertativo, argumentativo. Aqui entra o editorial jornalístico, carta de opinião, artigo, resenha, ensaio ou até mesmo uma monografia. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações.
E como que é o começo, meio e fim, tá? Então, como é que a gente começa? Simples. O segredo de uma boa história é ser consistente do começo ao fim. Não só apenas com a narrativa, mas também com seus personagens. Lembra quando eu falei do módulo 1, que é importante a gente ser fiel à cronologia da nossa história? Basicamente é isso. É a gente ser fiel com o que a gente está escrevendo e principalmente com a desenvoltura dos nossos personagens, com as histórias. Não que um personagem ele precisa ser igual do começo ao fim, mas que é importante que as suas ações tenham consistências, sejam fiéis com aquilo que você colocou em suas características, tá? Em sua personalidade. E como que você pode começar a estruturar a sua história? Primeiro, faça um resumo. Nesse resumo, você vai contar até os spoilers que você quer que aconteça na sua história. Então, ali vai ser um resumo mesmo. Você vai falar desde o começo o que você quer abordar, que acontecimentos você quer colocar, que personagem vai morrer, que personagem vai aparecer, o que você quer que seja o final da sua história, que reviravolta você quer colocar. Enfim, vai ser todo um resumo, porque a partir dele você vai conseguir se guiar para destrinchar melhor na hora de desenvolver a sua história, tá? E nisso, o esboço é você destrinchar a sua história pelas etapas que o leitor irá precisar ler, tá? Então você já tem um resumo, você já sabe como você quer que seja a sua história. Depois disso você vai colocar, no começo eu quero que um personagem, que o protagonista descubra que é um bruxo, tá? Então, nessas primeiras cenas, ele vai ter o conflito dele com o mundo que ele vive, vai aparecer um mentor, ele vai se descobrir um bruxo, e daí, a partir do meio, ele vai ter suas aventuras como bruxo, vai aprimorar e assim vai. Sim, eu me inspirei em Harry Potter, e vocês vão ver o porquê. Aqui, Harry Potter é um exemplo bem claro de como a gente pode usar na nossa história, tá? No começo, como que você vai definir o começo da sua história? Defina com a história que irá começar e os momentos marcantes que irão dar rumo à narrativa, tá? Então vai ser a introdução dos personagens, precisa prender a atenção do leitor, pode jogar um suspense de que pode vir a acontecer, tá? Por exemplo, no começo do Harry Potter a gente já tem uma noção de que tem um bruxo malvado, você sabe quem. Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que tem lá. Crie familiaridade com o protagonista. O começo é perfeito para você aproximar o leitor do seu protagonista, tá? Então, como que ele pensa, o que ele quer, quais são os sonhos dele, como que é a vida dele, enfim. O começo é perfeito para isso. Depois temos o meio. Aqui você vai definir os principais acontecimentos. Também a maior parte da sua história vai acontecer aqui. É aqui também que precisa aprender muito o leitor, tá? Então você vai ter revelação do plot principal, Harry, você é um bruxo, desenvolvimento dos personagens, principais acontecimentos, suspense para o final e subtramas. Dentro de um livro, provavelmente de um romance, se você pegar para ler, não tem só a trama principal, a trama que tá lá atrás na contracapa do livro, a sinopse. Tem também as subtramas, com os personagens secundários, com outras historinhas, para não ficar algo muito repetitivo também e para você não chegar já cedo no baú de moedas douradas, tá? Então, chegamos ao final. Aqui é muito importante que você já tenha definido o seu final. Às vezes até mais do que o começo da sua história, porque todo o desenvolver da sua história vai ser para chegar até aqui, tá? Aqui temos o último plot twist. Evite apresentar novos personagens no final, principalmente se eles são importantes para o plot twist. Temos conclusão da história, um gancho para uma continuação ou não, isso fica a seu critério, e um final aberto ou não também. Isso vai da sua característica literária. E afinal, o que você deve evitar? Flanderização. A flanderização vem de Ned Flanders, do personagem dos Simpsons. Por quê? Porque no começo ele era um personagem que foi desenvolvido para ser o oposto do Homer. Ou seja, ele era alegre, ele era divertido, ele era uma pessoa boa, humilde. E conforme foi passando os episódios, as temporadas, eles ampliaram a sua parte mais preconceituosa, mais conservadora,
E isso acabou tirando um pouco da essência do personagem, que no começo era para ser o oposto do protagonista, tá? Então, fraternização a gente usa para quando uma história muda totalmente a essência de um personagem. E, tipo, sem ter nenhuma... sem seguir uma essência, sem seguir uma lógica, por exemplo. Às vezes é muito radical. Outro exemplo também é o próprio Joey do Friends, que no começo ele era um personagem super divertido e até mesmo esperto para algumas coisas. E conforme o desenvolver das temporadas, ele fica bem, tipo, bem tonto, bem idiota, tendo umas atitudes até bem infantis, que não condizia com o personagem que tinha na primeira temporada. Plot twist sem sentido, tá? Muitas pessoas acham que para uma história ser boa, ela precisa ter um plot twist. E para quem não conhece, plot twist é o que chamamos de reviravolta, tá? Então, às vezes a pessoa, ela força um plot twist, uma reviravolta que não tem sentido e que às vezes até acaba enfraquecendo a história. Um enredo acelerado para a história acabar logo, sem muita desenvoltura, também não é muito legal. Ou também o oposto, quando um enredo é muito parado, o que torna a história maçante, cansativa de ler. Ou seja, você precisa ter um linear aí entre o acelerado, entre uma coisa mais parada, tá? Também se respeitar a cronologia, de espaço, tempo. Se você vai escrever sobre... se você vai escrever um romance de época, por exemplo, você tem que ser fiel às características daquela época, da cultura daquela época. Também, como eu já tinha falado, apresentar novos personagens no final, principalmente se eles são importantes para o desfecho. Se você já tem... Lembra que eu falei? Se você já tem um final... você já sabe como que a sua história cabe, e se esse final depende de um outro personagem, esse personagem não pode aparecer no final. Ele tem que ser bem desenvolvido para não ficar algo também sem sentido, tá? E também, por último, a falta de consistência na narrativa, que basicamente é um resumo de tudo isso que eu já trouxe aqui, tá? Técnicas de storytelling. Para contar uma boa história, existem diversas técnicas que podem ajudar na sua narrativa. Então eu trouxe aqui algumas, tá? A mais famosa é o Herói de Mil Faces, que é do Joseph Campbell, que, para quem não conhece, ele criou o conceito do monomito a partir do livro, a partir da teoria A Jornada do Herói, que vem do livro O Herói de Mil Faces, tá? Segundo Campbell, para o herói concluir o seu ato, ele precisa passar pelos 12 estágios. E quais são esses 12 estágios? 12 estágios do herói. O primeiro é o mundo comum, quando a gente é apresentado a vida normal do herói, antes da história começar. Depois temos o chamado para a aventura, que aparece um problema, e o herói se vê desafiado para resolver aquele problema ou para entrar numa aventura. Depois tem a recusa do chamado. Geralmente o herói se recusa porque, poxa, eu venho do mundo comum, eu sou um personagem comum. Por que eu conseguiria resolver esse problema, tá? Geralmente ele vem por causa de uma insegurança, de um medo. Daí ele tem a ajuda de um mentor, que é geralmente uma figura, às vezes até mais velha, que vai o guiar, que vai ser uma espécie de exemplo intelectual e que vai treinar ele para essa aventura. Também temos o cruzamento do primeiro arco, que é quando o herói abandona o mundo comum totalmente e entra para o mundo especial. 6. A barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados e até mesmo inimigos para conseguir aprender sobre as regras desse mundo especial. Então é aqui quando começa as tretas. Aproximação. O herói ele tem êxito entre as suas provações e ele está mais perto de se tornar um herói por completo. Daí temos a prova traumática, que geralmente é um evento que vai marcar o herói, que seja uma vida ou uma morte, tá? Recompensa, que é o herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ele ganha uma recompensa, o Elixir. O caminho de volta. O herói deve voltar para o mundo comum. Ele já está quase finalizando sua missão. Ressurreição. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo aquilo que ele foi aprendido. Ou seja, é aqui a prova final de que ele realmente se tornou um herói.
E o regresso com o Elixir. O herói volta para casa com o Elixir e o usa para ajudar a todos no mundo comum. Então, como exemplo, eu usei a jornada do Frodo, que ele é um bom exemplo de como é a jornada do herói de Campbell. Save the Cat. Ele é um livro para roteiristas escrito pelo Zack Snyder, só que com ele a gente já pode ter umas noções do que prende a atenção, né, do espectador. Então, por isso eu trouxe aqui essa técnica de storytelling, tá? Ele usa 15 bits essenciais, que é a imagem de abertura, o primeiro contato do espectador e de como será o tom da sua história. Setup, a apresentação do mundo comum e personagens. Como a gente pode ver, aqui ele também bebe um pouco do Campbell e na jornada do herói. A maioria das técnicas usa das técnicas do Campbell, então vocês vão ver bastante familiaridade entre essas duas, tá? Tem o catalisador, que é um incidente inicial. Depois disso temos o debate, que olhe novamente, é o equivalente à recusa do chamado de Campbell. O debate que persiste até o protagonista tomar a sua decisão. Quebra do primeiro ato, quando o protagonista deixa o mundo comum para trás. Trama paralela. Lembra que eu falei que um romance normalmente tem a trama principal e as subtramas? Também vale até mesmo para um roteiro de filme ou para um curta, por exemplo. Não, para curta não, só para roteiro de filme. O plot B é uma subtrama. Normalmente se trata de uma história de amor, conflitos familiares ou relações de amizade. É quando também se apresenta novos personagens. Geralmente, o plot B, ele vem às vezes de tem a trama principal e o plot B geralmente seria a trama envolvendo, sei lá, um problema familiar ou o passado do nosso protagonista, tá? Jogos de diversão, os famosos fillers, que são encheção de linguiça, para assim dizer, que servem apenas para explorar o mundo fantástico que o protagonista vive e para entreter o público. Geralmente em filmes, essas cenas que são fillers, elas servem para a gente colocar em trailer e para chamar a atenção do público para assistir o filme. Tem o midpoint, que é o momento em que a história do protagonista vira de pernas pro ar. Tipo, tudo muda, tá? Se tudo estava fácil, agora passa a ser difícil. Normalmente marcada por falsas vitórias, falsas derrotas, corridas contra o tempo e o beijo do casal principal. Vilões fecham um cerco. O protagonista é atacado com mais forças e dúvidas surgem entre seus aliados. Ou seja, tudo começa a ficar bem, começa a ruir em volta do nosso herói. Tudo está perdido. É aqui que o público se pergunta como o protagonista vai sair dessa. Como que ele vai sair desse cerco que se fechou em volta dele, tá? É o ápice de episódios negativos que serão importantes para o amadurecimento do nosso protagonista. A noite escura da alma. Momento de superação, quando o protagonista finalmente consegue superar essa fase ruim que estava vivendo e consegue voltar para o ritmo antigo da história. Ele consegue encontrar forças para enfrentar o problema. Quebra do segundo ato. Normalmente é quando a trama principal e o plot B se cruzam. E geralmente o plot B ajuda na solução da trama principal do plot A. E o finale, que é o clímax do filme. Vilões são derrotados, o casal principal tem um desfecho, vão ficar juntos, não vão, a mulher vai até atrás dele no aeroporto. Situações não são resolvidas e o protagonista está transformado. Então, esses são os bits do Zack Snyder do Save the Cat, tá? Por enquanto não tem em português, mas se vocês quiserem encontrar na internet, com certeza vocês vão achar o livro. Temos o cliffhanger. O que seria isso? A famosa beira do abismo. Aqui a gente usou a foto famosa que tinha na Avenida Brasil, quando tudo congelava e ficava preto e branco. Mas basicamente é isso, é quando um capítulo ele termina com uma revelação bombástica, uma situação quase impossível do protagonista sair. Por quê? Geralmente quando um capítulo termina assim, e não necessariamente só de novela, pode ser em livro também, ele usa isso como um gancho para que o leitor ou o telespectador continue acompanhando a história.
Então ele vai ficar atentado a saber o que acontece depois, como que o protagonista vai sair. E por isso, ela é muito usado em séries da Netflix, para que você continue acompanhando. Tem o foreshadowing, que são pistas de um mistério que vai ser revelado, tá? Então são umas pistas que já tem no começo da história, que já são contadas, mas que você só vai entender no final. Um exemplo, para quem não assistiu, espero que já tenha assistido esse filme, né? Mas é o famoso O Sexto Sentido, que um menino, ele diz que vê pessoas mortas pro Bruce Willis. E o Bruce Willis é a pessoa morta, mas ele só vai descobrir isso no final do filme. Então, ali já tem um foreshadowing quando o menino diz isso pra ele. Só que a gente não entende, a gente não sabe que isso é uma pista pra reviravolta no final. Outra coisa também é do iluminado, que pedem pra gente ficar longe do quarto 271. Então, já é uma coisa que já falam no começo da história. Fique longe do quarto 271. Então, quando o personagem vai entrar nesse quarto, você, leitor, ou até mesmo no filme, no telespectador, você fica apreensivo porque você já sabe que é para ele ficar longe desse quarto, entendeu? Temos o red herring, que na verdade são pistas falsas para confundir a cabeça do leitor. Então, são pistas que você dá, que não são verdadeiras, obviamente, que são para o plot twist ter mais impacto. Um outro exemplo, vou voltar para o Harry Potter, porque Garota Interrompida eu acho que é um filme até um pouco recente para dar spoiler, mas no Harry Potter, todo filme eles sempre acham que é o Snape que tá por dentro, na Pedra Filosofal isso é muito claro, que eles sempre acham que o Snape tá por dentro dos planos do Voldemort, e então tem várias pistas falsas de que o Snape tá bolando alguma coisa contra o Harry e os seus amigos, e você realmente chega um momento que você acredita que ele é o vilão, mas na verdade não passava de uma pista para te despistar, quando na verdade o vilão era outro, tá? Aqui uma outra dica muito importante do Anton Chekhov. Remova tudo que não tem relevância para a história. Se você diz no primeiro capítulo que há um rifle pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulo ele deve ser disparado. Se não for usado, ele não devia estar lá. Ou seja, se você vai falar alguma coisa na sua história, descrever um objeto, um personagem, seja o que for, ele precisa ter um significado, ele precisa ter um papel, porque senão vai ficar muito sem sentido ele estar lá. Vai ser só o famoso encheção de linguiça. Então foi isso, gente. Espero vocês para um terceiro módulo de escrita criativa com muito mais conteúdo e espero que vocês gostem. No próximo módulo, a gente vai falar sobre sensibilidade na escrita. Olá, seja bem-vindo ao módulo 3 de escrita criativa. Nesse módulo, nós vamos aprender sobre sensibilidade na escrita, ou seja, a sensibilidade está muito ligada com a criatividade. E para você despertar essa criatividade, você também precisa despertar o seu lado sensível. Para isso, vamos começar com signos e arquétipos. Nada mais é do que o inconsciente coletivo, ou seja, não está necessariamente ligado às nossas experiências individuais, às nossas vivências, mas sim um pensamento universal com uma carga afetiva. Os signos e o inconsciente coletivo. Uma das primeiras pessoas a falar sobre os símbolos foi Carl Jung, em seu livro O Homem e seus Símbolos, em que ele diz que basicamente o homem usa símbolos para se comunicar e expressar às vezes algum sentimento, um pensamento. As religiões também utilizam de bastante signos para poder se expressarem. Também temos a simbologia das emoções. As nossas expressões também têm um símbolo. Então, a expressão da raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria, todas essas expressões, elas têm um símbolo, elas têm uma forma que a gente, independente se fala a língua daquela pessoa ou não, a gente sabe o que ela está sentindo simplesmente pela expressão no seu rosto, tá? Também temos a psicologia das cores.
é através das psicologias das cores que a gente consegue trabalhar um sentimento, às vezes quer passar uma mensagem. Eu tenho esse livro, ele é muito bom e ele explica certinho que às vezes a junção de uma cor ela consegue despertar um pensamento, um sentimento, até mesmo que está no inconsciente da pessoa, tá? Então, uma das jogadas de cores mais famosas é o vermelho e o amarelo, que juntas elas despertam a fome. Então, bastante restaurantes e fast foods utilizam do vermelho e o amarelo para despertar essa sensação no seu cliente. Além disso, o meu próprio slide que vocês estão vendo na tela, ele foi baseado na psicologia das cores. Essa junção de cores, amarelo pastel, o roxo, o verdinho, a cor turquesa, todos eles foram usados para despertar a delicadeza, o sentimento, a sensação de sensibilidade em vocês. A psicologia das cores também ela é muito usada em filmes, como a gente pode ver aqui. Mas afinal, o que são arquétipos? Também definido por Jung, arquétipos são padrões de comportamentos de imagens primordiais presentes em nosso imaginário, que ajudam a explicar histórias passadas vividas por outras gerações. Então, com os 12 arquétipos, nós conseguimos definir um personagem e até mesmo uma marca, ou seja, uma empresa. Como isso? A partir desses arquétipos escolhidos, você já tem uma base de como o seu personagem vai se comportar. E quais são esses arquétipos? Nós temos o inocente, que ele é otimista, ele leva uma vida mais leve. Aqui eu posso dizer que ele é quase como se fosse um Bob Esponja. Também temos o explorador, que é o que curte desafios. Um personagem bem exemplo é o personagem da protagonista do filme e do livro também, da Natureza Selvagem. Temos o sábio, que é o que proporciona conhecimentos. Normalmente, esse é um dos arquétipos mais usados, principalmente em histórias de RPG, que geralmente ele é como que eu posso dizer, um mentor que vai ajudar o nosso protagonista. Também temos o herói, que como o nome mesmo já diz, ele trabalha a honra, a vitória, o triunfo. Um bom exemplo é o Capitão América. Também temos o fora da lei, que aqui a gente pode usar para um anti-herói, porque ele, como o nome já diz, ele foge das regras, dos padrões e não liga para a opinião, tá? Então temos bastante anti-heróis que a gente pode usar. Um deles pode ser até mesmo o Homer Simpson, um exemplo que eu já tinha dado no módulo anterior. Temos o mago, que ele é o transformador, faz um impossível. Sabe aquele personagem incrível que todo mundo gosta? É o mago. Tem a pessoa comum, que é praticamente o senso comunitário, que ele não tem muito a acrescentar, que ele pensa o que todo mundo pensa, que, como o nome já diz, ele é comum, ele é simples. Daí temos o amante, ele é sensível, romântico, sabe? O Ted Mosby, do How I Met Your Mother. Temos também o bobo, que é aquele personagem de alívio cômico na história, que ele é divertido, ele é impossível. Vamos colocar como se fosse o Ron Weasley. Também temos o prestativo, que ele tem empatia, cuidados. Geralmente ele é usado até mesmo para criar o personagem da mãe do herói. Temos o criador, que gosta de criar coisas novas, que ele é criativo. E por último temos o governante, que ele é autoritário, ele é rígido, sabe? O rei louco do Game of Thrones. E aqui chegamos nos assuntos que eu mais gosto de trabalhar, que é semiótica. Mas afinal, o que é semiótica? É uma ciência que ajuda a ler as pinturas, as fotografias, o cinema, a literatura e o mundo. A semiótica ela é incrível porque a partir dela a gente consegue ter uma percepção diferente do que acontece no mundo, ou às vezes até com uma simples imagem, tá? Então, semiótica podemos dizer que é uma linguagem. Por exemplo, aqui eu trouxe uma imagem, que é um anúncio do McDonald's, mas que a partir dele a gente consegue fazer sim uma leitura de semiótica. Em primeiro momento, a gente vê uma mulher numa abóbora gigante com um relógio apontando meia-noite e um cara do McDonald's tentando entregar o pedido para ela.
Aqui nós também podemos ver que a partir da semiótica a gente também consegue interpretar figuras, cenas de filmes, por exemplo. Essa cena do Ilha do Medo, que é uma releitura da pintura de O Beijo. Também temos outras pinturas, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, que é uma releitura, a partir da pintura, a cena do filme fez uma releitura. Também temos na segunda imagem, em primeiro momento você pode achar que é uma bomba, que pode remeter à bomba de Hiroshima, por exemplo, mas que na verdade é uma árvore, que é uma imagem do Greenpeace. E por quê? Porque lá no finalzinho, bem no cantinho, a gente consegue ver um caçador. E isso passa qual sentimento? Que um caçador derrubando uma árvore é como se estivesse fazendo uma explosão, um estrago na humanidade. Só que, infelizmente, as pessoas não enxergam dessa maneira. Também temos uma outra imagem, que é de um bebê comendo um hambúrguer, como se fosse bebendo leite de um peito, mas na verdade é um hambúrguer, que também remete àquela frase que a gente sempre fala, você é aquilo que você come. Também temos a famosa imagem que eu gosto do René Magritte, que é isso não é um cachimbo, que é a imagem de um cachimbo, mas que na verdade não é um cachimbo, porque é na verdade uma pintura de um cachimbo. Bem louco, né? E afinal, como a gente vai fazer a análise da semiótica? Primeiro, a gente faz com a primeira idade, os objetos em destaques que compõem a imagem. Então, basicamente, a gente olha de uma maneira bem crua, tipo, igual aqui, da imagem do McDonald's. É simplesmente uma mulher numa abóbora do conto de fadas e que está atrasada, pelo que dá para entender só fazendo essa leitura bem crua. Depois temos a secundidade, que é a noção de choque e reação, do aqui e agora e da percepção. É a partir daqui que a gente começa a fazer uma leitura mais profunda, a gente começa a entender que, na verdade, essa mulher atrasada remete ao McDonald's, que está sempre aberto, mesmo que seja meia-noite, quando a Cinderela se transforma, deixa de usar o seu vestido, a carruagem deixa de ser uma carruagem, vira uma abóbora. Enfim, é a leitura mais complexa da imagem. E por último, a terceira idade, a generalização de todo o contexto da imagem, tá? Uma das maiores mestras da semiótica é a Lúcia Santaella. Ela tem um livro que é semiótica, recomendo você ler, se você tem interesse no assunto, ele é muito bom. E ela diz bem assim, as linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. Profundo, né? E aqui eu vou dar um exemplo de quando a gente tem uma sensibilidade, como a gente consegue criar algo com isso. Aqui na imagem é de um print de um Twitter, é de um rapaz, de um usuário, que ele simplesmente se machucou, ele se queimou, fez uma queimadura no braço, e pela queimadura ele viu, poxa, essa queimadura aqui me lembra um robozinho. E a partir desse robozinho, dessa ideia, dessa linguagem que ele fez de uma simples queimadura, ele conseguiu criar um desenho super legal, que é desse robozinho aqui do lado. Bacana, né? Descrições. Agora que a gente já tem uma noção mais aguçada de como fazer uma leitura de uma cena, de uma pintura, até mesmo de uma música, agora a gente vai descrever. A partir desse olhar mais sensível, nós vamos fazer as descrições. Então eu separei algumas dicas de descrições de objetos, de cenários, para você utilizar na sua história. Uma dessas descrições é o ambiente. Como que você vai descrever ambientes? Em um primeiro parágrafo, você faz um comentário geral, tipo, eu estou numa rua, por exemplo. Vai ser uma introdução. No segundo parágrafo, você dá detalhes referentes à estrutura global do ambiente, paredes, janelas, portas, chão, luminosidade, enfim. No terceiro parágrafo, você já dá detalhes mais específicos e sobre sua existência. Por exemplo, a gente está numa rua, nessa rua tem um chão, nesse chão, sei lá, tem um homem com uma carroça e lá ele está vendendo
quadros, tipo, de pinturas que ele mesmo faz. Isso já é detalhes mais específicos do cenário. No quarto cenário, a gente faz uma observação sobre a atmosfera. Como que ele está se sentindo? Nessa rua que ele está, que tem chão de pedra, que tem um homem que está vendendo pinturas em sua carruagem, tipo, como que o protagonista se sente? Se é uma atmosfera pesada, uma atmosfera feliz, se é uma atmosfera que passa inspiração para ele, enfim. Aqui eu peguei um exemplo para vocês, se você quiser pausar e dar uma lida melhor, de uma cena do meu livro que eu gosto muito, que é do Dostoiévski, que é do Crime e Castigo. Aqui ele faz uma descrição perfeita do que seria descrever um ambiente, tá? Então, aqui você vê que ele já fala sobre a rua, que fazia um calor sufocante, ao qual se juntava a aridez, os empurrões, o cal para todos os lados, andaimes, tijolos, o pó, e esse mau cheiro peculiar do verão, conhecido de todos os peterburgueses que não possuem uma casa de campo. Aqui ele começa a fazer uma descrição, e não só sobre o ambiente, ele faz uma descrição também sobre o sentimento, sobre a reação que ele tem ao estar naquele ambiente. Pessoas. Aqui eu gosto bastante de descrever pessoas, que eu acho algo bem íntimo. Então, se você também gosta de descrever pessoas, eu vou dar algumas dicas para você, tá? As pessoas, as palavras usadas para definir um personagem são importantes, pois são elas que evocam a sua personalidade, tá? Então, um exemplo perfeito do que é descrever um personagem: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O famoso Machado de Assis em Dom Casmurro. Essa descrição que Machado de Assis usou para descrever Capitu diz basicamente toda a sua personalidade, toda a essência do personagem. Tanto que é uma frase super famosa aqui no Brasil e na literatura brasileira também. Também, se você quiser pausar para dar uma lida, é realmente muito bonita, porque a forma como ele fala da Capitu é muito sensível. Por exemplo, criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotoado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma a outra, a modo do tempo, desciam-lhe pelas costas. Aqui eu não vou ler tudo, né, obviamente, mas a gente vê que só pela descrição do personagem, a gente via que era uma personagem era uma mulher bem diferente, que ela não ligava, que ela, tipo, era bem cheia de personalidade, que ela era super desprendida do que seria, como que eu posso dizer? Desprendida do que seria certo nos costumes daquela época, tá? Então, eu acho muito legal. Uma dica também para estudar descrições é você ler descrições de outros autores nos livros, tá? Aqui, para quem gosta de música, eu coloquei 2 exemplos. Um é de Chico Buarque e outro do Tom Jobim. Em Mulheres de Atenas, Chico fala bem assim: quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Acho que eu falei certo. Suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mulheres de Atenas. Agora, um outro exemplo é do Tom Jobim, que também é conhecido mundialmente, que é a Garota de Ipanema, né? Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha que descrição perfeita. Também, para você fazer descrições de pessoas, um bom exemplo é, além de você ler sobre livros e poesias, poemas que fazem essas descrições, é também pegar inspirações reais. Um exemplo, até pessoal meu, é que quando eu era mais nova, eu tinha um livro, tipo um caderno assim, tipo de matéria mesmo, e eu andava com ele para cima e para baixo. E às vezes quando eu esperava minha mãe na fila do banco, ou no carro, ou sei lá, se eu estava em algum outro lugar, eu pegava esse caderno e descrevia sobre as pessoas que passavam na rua. Com elas, não só descrevia suas características, mas eu dava histórias para elas. Dava uma personalidade, um nome, uma história totalmente maluca. Às vezes eu cruzava pessoas que eu via na rua e criava uma história das 2 juntas. Enfim, era uma forma de que eu fazia para desenvolver a minha habilidade na escrita. Então, tá aí uma dica se você também quiser
aprimorar a forma de como descrever pessoas. Uma outra dica muito legal são fotografias. Você pode ver fotografias, sejam suas ou de outras pessoas, e acima delas você consegue escrever alguma história ou mesmo algum poema, consegue tirar uma inspiração. Bem, gente, esse foi o nosso terceiro e penúltimo módulo. Espero que vocês estejam gostando muito. E agora vamos seguir para o quarto e último módulo, que fala sobre como lucrar com a escrita. E também a conclusão de todo o curso. Olá, seja bem-vindo ao quarto e último módulo de escrita criativa. Se você chegou até aqui, eu espero que esteja gostando muito desse curso, que foi preparado com muito carinho por mim e pelo coletivo Trovoa. E bem, como vamos finalizar esse curso super legal, que eu adorei ter feito, que eu espero que vocês também estejam gostando muito? Vamos encerrar de como lucrar com a escrita, porque eu, como uma boa publicitária, não poderia deixar de lado a parte do lucro, não é mesmo? Pois bem, antes de a gente começar a entrar no assunto de como ganhar dinheiro escrevendo, eu quero falar um pouco sobre originalidade e cópia, tá? Que são coisas muito importantes que todo escritor, redator e qualquer pessoa que trabalha com criação tem que ficar muito atento. Nada se cria, tudo se copia. É um equívoco muito grande as pessoas falarem isso. Mas é importante a gente reconhecer que tudo tem uma fonte de inspiração, tá? Então, até mesmo algo que você acha que não foi inspirado em algo, foi. Eu recomendo vocês assistirem o documentário Everything is a Remix, que fala basicamente sobre isso. Ele coloca 3 pontos muito importantes sobre o copiar, transformar, combinar e que a partir dessas junções você cria algo novo. Nesse documentário, ele diz que várias coisas que a gente consome no dia a dia foram inspiradas em outras criações. Então, uma música que às vezes você nem imagina, ela tem o mesmo ritmo, a mesma melodia de uma outra música de um gênero totalmente diferente. Outro exemplo são filmes e livros que, se você pegar para assistir um filme ou um livro, você pensa assim, poxa, eu já conheço essa história, eu já vi isso daqui em algum lugar antes, mas é uma história completamente diferente. Então, por que eu tenho essa sensação? Porque provavelmente você com certeza já viu, porque a maioria dos livros e filmes são baseados em outras obras. Lembra que eu disse que Shakespeare foi um dos escritores que mais revolucionou a literatura? Até hoje, vários escritores se baseiam em suas obras e fazem delas outras obras. Um exemplo disso é o próprio Rei Leão, do filme da Disney, que é baseado na sua peça de teatro Hamlet. E aqui, claro, eu não poderia deixar de mostrar o maior exemplo para mim, que é A Menina que Libertou o Pássaro. A Menina que Libertou o Pássaro, que é o meu livro, foi baseado em um outro conto, que é A Menina e o Pássaro Encantado, de Rubem Alves. O meu título do meu livro, no caso, já é uma homenagem a esse conto de Rubem Alves, porque foi a partir desse livro do Rubem que eu tive uma inspiração para escrever a minha história. Então, sim, no meu livro tem elementos que são parecidos com o da Menina e o Pássaro Encantado, que no caso é a menina e o pássaro. Mas o desenvolvendo a história, os personagens e todo o seu drama são bem diferentes. O livro do Rubens fala sobre as saudades, fala sobre a importância da saudade em um relacionamento, em uma união, enquanto a menina e o pássaro seguem por outro caminho. Fala sobre o existencialismo, sobre se aceitar do jeito que você é. Outra coisa também são as características. No meu livro, como eu disse, do Rubens já tem uma outra pegada, que é um conto que é bem curtinho, e o meu já chega a ser um romance, tem mais capítulos, e também tem muito mais outros personagens. Mas ainda assim eu preciso reconhecer que foi a partir dessa inspiração que eu criei A Menina que Libertou o Pássaro. Agora vamos chegar para artes para as massas. O que seriam artes para massas? Artes para massas geralmente são desenvolvidos com cunho comercial, que é quando você quer que algo venda,
que algo tenha sucesso. Então, eles usam, muitos escritores usam de elementos que já sabem que fazem parte de uma receita de sucesso e a partir dessa receita eles criam um livro que eles querem que faça muito sucesso, que seja um livro para massa. Não são todos os escritores que fazem isso, tá? Mas muitos acabam fazendo porque é um caminho que eles usam para estrear mesmo o sucesso do seu livro. Aqui eu peguei algum exemplo de obras artísticas que são para massas, tá? Não é só porque é uma obra para massa que é uma obra ruim. Até porque se fosse ruim, pessoas não iriam consumir, não é mesmo? E essas obras, no caso, são obras que muitas pessoas consomem, muitas pessoas gostam. Exemplos são as próprias séries da Netflix, que, para quem não sabe, muitas vezes são baseadas em algoritmos, que esses algoritmos dão dados para a Netflix ver quais são os assuntos mais comentados, quais são o hype do momento, e a partir disso eles criam uma fórmula, um roteiro que tem grandes chances de ser um sucesso, tá? Além disso, também tem livros que são conhecidos como de infanto-juvenil, que no caso é Barraca do Beijo, Harry Potter, Crepúsculo e A Culpa das Estrelas. São livros que são para atingir o maior número de pessoas e que normalmente têm adaptação cinematográfica. E agora chegamos ao módulo muito legal de como você pode ganhar dinheiro escrevendo. Uma dica importante que eu dou é que a internet facilitou as possibilidades de trabalhar com a escrita. Ou seja, com a internet você consegue encontrar várias ferramentas para você conseguir trabalhar apenas escrevendo, tá? No meu caso, eu sou redatora, então, consequentemente, eu só trabalho com a escrita. É uma possibilidade também, para quem gosta de escrever, trabalhar como redatora. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas também é importante a gente lembrar que como a internet facilitou a forma das pessoas criarem conteúdos, ela também deixou as pessoas um pouquinho mais preguiçosas para ler, tá? Então, sendo assim, os usuários eles querem conteúdos mais dinâmicos e mais rápidos do que algo bem mais trabalhado e com mais textos e parágrafos, tá? E aqui está. Algumas maneiras de você ganhar um dinheiro começando pelo blog. Você pode escrever um blog para você, que já é um caminho um pouco até mais demorado, até você conseguir ganhar uma graninha, que é monetizar seu conteúdo, mas é um caminho que você pode seguir. Ou criar conteúdos para blog para empresas, seja sendo um redator para escrever seus conteúdos, tá? Você também pode trabalhar como social media. Sendo assim, você alimenta as redes sociais criando conteúdos para marketing digital. No meu caso, eu também faço isso, que eu crio conteúdos para as redes sociais, seja para Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, até mesmo para o YouTube, tá? Que por sinal eu vou explicar mais pra frente como você pode trabalhar para o YouTube. Aqui, roteirista de YouTube. Como novos canais sempre estão surgindo, várias pessoas elas querem ser criadoras de conteúdo, algumas vezes elas não sabem como criar seus conteúdos e às vezes elas contratam esses roteiristas para escrever para os seus canais. Então também já é um caminho para você que gosta de escrever migrar para roteirista de YouTube ou até mesmo para TikTok. Já é uma coisa para se pensar. E claro, você também pode trabalhar como autor de livro, que no caso a Amazon ela possibilita publicações de e-books, você consegue fechar contratos com editoras ou publicar de maneira independente. Então, são 3 caminhos que você pode seguir para você lançar o seu livro. Talvez a forma do dinheiro seja um pouquinho mais demorada nesse caso, mas para quem gosta de escrever e tem sonho de escritor, realmente não tem nada que pague. Você também pode trabalhar como ghostwriter. O que seria ghostwriter? Você escreve para outra pessoa levar crédito. Você pode pensar, poxa, mas isso pode? Sim, isso é realmente legalizado, você pode escrever para outra pessoa, você vende sua propriedade intelectual e outras pessoas levam crédito pelo texto, blog, livro que você escreveu. Bastante escritores, que eu lembro que teve uma época que lançou vários livros em massas de youtubers, porque eu lembro que teve uma época que lançou vários livros de massa de youtubers. Muitos desses acabaram contratando ghostwriters para escrever para eles. Então também é uma possibilidade de você lucrar escrevendo.
O LinkedIn também tem contratado bastante ghostwriter para escrever artigos e publicar na rede social. E você já sabe o que é escrever bem, como aprimorar a sua criatividade. Já teve dicas de escritores importantes para você aumentar sua gama de conhecimento em literatura? Você já teve dicas de como descrever ambientes, pessoas, e já tem conhecimento sobre como não plagiar um outro conteúdo? Então agora vamos chegar às considerações finais, tá bom? A primeira dica e a mais valiosa que eu posso dar é a primeira dica que eu já dei no primeiro módulo, que é viver. É a dica mais importante. Para você escrever, você precisa viver. Você precisa estar aberto a conhecer as sensações, a momentos, a pessoas e estar disposto a vivenciar as mais diversas possibilidades que a vida oferece. A partir dessas vivências, você vai ter muitas inspirações para escrever. Toda cultura é cultura. Seu preconceito é o limite da sua criatividade. Não tenha medo de descobrir coisas novas. Não tenha medo de você achar que não deve consumir um conteúdo porque ele é inferior do que um conteúdo que, sei lá, classe acadêmica acha mais interessante. Não é assim que funciona, tá? Toda cultura, ela é importante e não existe uma cultura inferior à outra. Então, não tenha medo de descobrir coisas novas, de explorar novos gêneros, de explorar novas músicas e a partir disso você descobrir a sua identidade literária. E falando em identidade literária, aqui está ela. Cada autor tem a sua, e isso nem de longe é um problema. Lembra que eu te falei? Dostoiévski, ele só fala sobre existencialismo. Essa é a sua marca, e a maioria dos seus personagens, dos seus protagonistas, são anti-heróis. E nem por isso ele deixa de ser um escritor super valorizado e estudado em meios acadêmicos e como referência literária até hoje. Muito pelo contrário, tá? E se você ainda não achou a sua identidade literária, não se preocupe. Você ainda pode descobrir. Você ainda pode... Se você ainda não achou a sua identidade literária, não se preocupe. Vai tentando, vai descobrindo, não tenha medo. Lembra que eu disse? Toda cultura é cultura. Você pode explorar, você pode conhecer, você pode absorver esses conteúdos, que eu tenho certeza que a partir dessas vivências você vai encontrar o seu estilo, tá? Feedbacks são importantes. E não tenha medo de perguntar para outras pessoas o que elas acham sobre a sua história, tá? Todas as críticas construtivas são importantes e elas nos ajudam a crescer muito, tá? A gente sabe que a internet, infelizmente, é uma rede que destila muito ódio, muitos comentários negativos, mas não são comentários construtivos que nos ajudam a crescer. Esses comentários que não acrescentam em nada, você não deve relevar. Releve apenas aqueles que têm como objetivo de te fazer melhorar e aprimorar o seu talento, tá bom? Uma dica também que eu dou é que se puder contratar um crítico literário para ler a sua obra, ou às vezes até mesmo um amigo não muito próximo, ou alguém que não seja da sua família, para ele te dar uma dica bem sincera, bem verdadeira, é melhor ainda. Porque às vezes pessoas muito próximas, elas têm medo de nos magoar. E às vezes elas não falam o que elas realmente pensam. Tem alguns casos à parte, mas a grande maioria tem muito medo de magoar e às vezes não é bem honesto com o seu feedback. Então, veja com amigos não tão próximos, ou às vezes pode contratar uma pessoa para te ajudar, tá? Com uma crítica. Leia. Bem, se você está escrevendo, você obviamente também tem que ler. As duas coisas, elas andam muito juntas. Então, leia bastante, diferentes gêneros, não só o que você gosta. É importante a gente ampliar nossa gama de conhecimento, é importante a gente ampliar nosso portfólio de histórias. Então, leia bastante, leia muito, leia poema, leia gibi, leia quadrinhos, leia tudo que você tiver. Porque, realmente, a partir desses livros, você vai também ter muita inspiração para escrever. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito e eu agradeço demais por vocês terem assistido às nossas aulas, tá bom?
Muito obrigada, e se quiserem, vocês podem me mandar mensagem, falar sobre o que achou do nosso curso, ou também para, às vezes, pedir dicas ou pra gente se conhecer melhor. Sem problema, eu estou sempre disponível para vocês, tá bom? Beijão, muito obrigada mesmo. Esse foi o nosso curso de escrita criativa.